Muito boa noite, estamos aqui em mais uma live, hashtag Eu Acho um Absurdo. Hoje, eu, Edson Japão, tenho o prazer de trazer aqui esse cara que é empreendedor da área de informática, trabalha de forma voluntária para a renovação do nosso país. Tenho o prazer de receber Joel Pagan. Prazer, Edson. Fica à vontade aí, o espaço é tudo seu. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando aí com você esse trabalho que você faz no Jardim Maria Luísa e no Jardim Niterói. E eu acho muito legal esse trabalho que você faz, principalmente com as crianças, que na área de esporte, de música, de todo esse trabalho que você faz e principalmente do trabalho que você faz aí no Eu Acho um Absurdo. Obrigado. E a gente tá junto nessa, né? A gente unir forças, não dá pra fazer nada sozinho. Eu que agradeço vocês me aturarem. Olha, Cris Santiago entrou, Oswaldo Moraes, Samuel Ferronato. Agora sim, aí, ó, tá vendo? O pessoal tava esperando Entrar, uma né? Tec Samuca. Ao vivo é assim, você sabe, né? Não tem jeito. Obrigado aí por estar acompanhando, o Zuleide também, o Sandro Ira. Como o nosso convidado hoje ele é um empreendedor, eu gostaria de saber, Joel, como é difícil, o quão é difícil ser empresário no Brasil. É um desafio, de fato, porque na verdade a gente aqui tem que empreender apesar do governo. O governo não ajuda em nada, é muito difícil e a gente tem uma das coisas mais difíceis que a gente encontra é essa instabilidade que a gente vê na área política e na área econômica. Nós estamos passando por um momento que a gente achou que 2019 já vinha com um embalo, né? Governo novo e tudo estava encaminhando para a gente falar, não, vamos crescer, agora vamos voltar a crescer, né? Depois de 4 anos de estagnação, aí, de depressão, mas o ano até que começou bem, dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro desse ano, começou, eu fiquei bastante entusiasmado, mas março e abril, isso vocês podem ver pela cotação do dólar e pela Bolsa de Valores, quando foi março e abril que começou de fato o Congresso, tomou posse em fevereiro e tal, aí quando começou de fato o ano, já começou a ter dificuldade. Então, janeiro, fevereiro desse ano foi bom, foi muito bom, fiquei bastante entusiasmado, mas já março e abril foi difícil. Eu vi uma tirinha do Paulo Matias, onde falava a empresa do setor privado, o governo toma conta. A do setor público, ninguém toma conta. Ninguém toma conta. Você acha que isso atrapalha? Isso tem uma ideia interessante, né? Que isso não é só quando a gente fala de governo, né? Uma coisa que o povo brasileiro precisa começar a entender, né? Que na Europa, quando você tem alguma coisa que é pública, ela é de todos. Aqui no Brasil, uma coisa pública é de ninguém. Essa precisa mudar, precisa haver uma mudança. Uma participação maior das pessoas. E as pessoas entenderem que elas é que fazem a nação. O cidadão precisa entender que é ele que faz a nação, é ele que faz as coisas acontecerem. O patrimônio dele. O patrimônio é dele, né? E é impressionante como o brasileiro ele não consegue entender isso. Não, lógico, não são todos, mas uma boa parcela da população não consegue entender e não participa disso. Olha aí,
a Cris Thiago mandando boa noite. Boa Pra noite. você. Boa noite, Cris. Ó, o Samuel falou que caiu. Caiu o sinal? Caiu novamente? A Fernanda Brigante mandou aqui. Edson Japão, como sempre, arrasando. Obrigado. Obrigado pela participação aí. E eu gostaria de entrar num assunto agora que é a sua parte técnica aí, né? Mano, o Anderson, o governador, eu falei, não falei, tamo junto, Anderson. Obrigado pela participação aí. Bom, já voltou, valeu, Samu. Pô, você me deixou preocupado, a gente tem muitos problemas técnicos aqui, mas obrigado, é sinal que o pessoal tá participando. Valeu, Samuca. Vamos para a parte técnica aqui, a sua área de atuação, que é a parte de informática. Vamos falar sobre inteligência artificial. O que isso representa? Algumas pessoas acham que vão cair em 10, 15 anos, talvez não. Como funciona essa inteligência artificial? O que ela tem de bom, o que tem de ruim para o nosso futuro? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu trabalhei 10 anos com informática. Hoje eu ainda atuo uma parte da... Que nem andar de bicicleta já. Na empresa eu atuo, utilizo muito informática, eu que desenvolvi o sistema lá, mas o meu negócio propriamente, o que eu faço bom, como todo empresário aqui no Brasil, a gente tem que bater com as duas pernas, a gente tem que cruzar e cabecear, né? Mas é um assunto muito legal, muito interessante isso que você está colocando de inteligência artificial, porque poucas pessoas sabem e entendem o que vem a ser a inteligência artificial. Na verdade, o mais interessante de tudo isso é o que isto vai ter com a minha vida num futuro que, no meu entender, é um futuro próximo. Inteligência artificial, ela tem a ver, por exemplo, com um carro, um automóvel autônomo, né? Que um automóvel que pode andar na rua sem um motorista. Aí a gente fala assim, nossa, mas isso está muito distante. Não, gente, não está distante. Isso já existe. Já existem automóveis, não aqui no Brasil ainda, mas já existem automóveis andando autônomo nos Estados Unidos, na Europa. E aí, o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver que já de algum tempo para cá, eu até estava conversando com o Edson antes de a gente iniciar a live, que quando eu fiz curso técnico mecânico no Senai, e na década de 80 que eu me formei e fui trabalhar, eu visitei várias empresas e naquela época, na década de 80, a gente via, por exemplo, uma Volkswagen, uma montadora ou uma autopeças, uma indústria de autopeças, a gente via uma bateria de torno mecânico, uma bateria de fresa, uma bateria de retífica. Isso eram as profissões, uma das profissões mais interessantes, principalmente aqui no ABC de São Paulo. E quando eu falo uma bateria, eu estou falando de 500, de 1000 tornos, né? E, portanto, 500 mil trabalhadores. Hoje, você vê um torno CNC, um torno de controle numérico, todo informatizado, que ninguém põe a mão na peça. Ninguém precisa mais trabalhar olhando a peça e usinando uma peça. O que isso acarretou? Tudo robótica. Tudo robótica, né? O que isso acarretou? Acarretou o fechamento de diversas vagas no mercado de trabalho. A tendência é isso continuar acontecendo e cada vez com mais intensidade. Então... O pessoal do Uber, por exemplo, hoje, como a gente estava conversando, motorista por aplicativo, não só do Uber, mas 99, enfim. Os aplicativos, Cabify. Isso tem
uma vida permanente aí? Vai continuar nesse mesmo volume? O que pode atrapalhar? Então, pode acontecer de ligar ou chamar no aplicativo e chegar um carro através de um robô operando? Então, isso aqui no Brasil pode ser que demore um pouco mais, porque as nossas condições de viárias aqui não são tão boas. Mas a curto prazo, quando eu falo curto prazo, estou falando de 5 anos, no máximo 10 anos, isso vai ser uma realidade, os carros autônomos. Você vê, já tem diversas empresas trabalhando nesses projetos de carros que não vão precisar mais de motoristas. Aí imagina, quanta gente precisa encontrar outra profissão. E aí é que entra a importância do Estado, de educar as pessoas, de dar instrução para as pessoas, já enxergando o que vai ser lá para frente. Nós estamos citando o exemplo aqui de motorista, de Uber, ou de ônibus, ou de caminhão e tal, mas tem um monte de profissões que daqui a 10 anos não vai mais existir, né? E isso a gente nem está começando a ouvir falar nesse país. Quando a gente ouve falar de educação, a gente só vê coisas que não deveriam, que a gente não deveria mais estar discutindo, que é corte de 30% nas verbas não discricionárias, que é a troca de ministro que fica um pouquinho e já sai. Nós precisamos discutir outras coisas, nós precisamos discutir a formação do pessoal, mas formando para as novas, para o futuro dessas profissões. Por exemplo, quem é que vai ao banco hoje? Quem é que vai numa agência bancária? Muita gente hoje faz tudo pelo computador, pelo Bankline, pelos aplicativos. Quem é que ainda que nunca fez uma compra pela internet? A internet hoje, a informática hoje é obrigatória, todo mundo precisa conhecer. E o que vai acontecer? Vendedores, caixa de banco, todas essas profissões, a tendência é diminuir muito ou acabar de vez. Sim, sim. O que a gente estava comentando ali, né, em off aqui, por exemplo, eu fiz um pedido, eu não conversei com ninguém pela internet. Eu fiz um pedido, conversei, de repente até com um robô, né, não sei se a pessoa do outro lado era um ser humano, eu escolhi o que eu queria comprar e chegou. Então, uma coisa para a gente se preocupar realmente, porque esse planejamento, como você falou, às vezes a gente discute muito sobre coisas sem importância, né, como você colocou, e o que é realmente decisivo aí para a gente alavancar não é possível nem discussão, né? A gente às vezes fica atrás de uma briga ideológica, um quer ter razão, não. Eu acho que não tem essa de querer ter razão. Acho que as pessoas precisam crescer. Um dos pontos que a gente colocou em discussão, que é o assunto do momento, né, que é a reforma da Previdência, eu acho que existem mitos, algumas pessoas são contra, outras a favor, mas na verdade, né, uma coisa que a gente precisa enxugar as contas. Eu queria saber qual é a sua posição em relação à reforma da Previdência. Eu sou totalmente favorável. O Partido Novo, inclusive os deputados federais do Partido Novo, apoiam 100% da reforma da Previdência, e eu também apoio. Eu acho que é fundamental a gente fazer essa reforma da Previdência. E o mais interessante dessa reforma da Previdência é que ela está sendo trabalhada, lógico que vai estender um pouquinho o tempo de atividade do trabalhador, vai estender, mas isso porque
as condições de vida hoje, as pessoas vivem mais, vivem com saúde, vivem, e precisa mesmo estender. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas o mais importante de tudo é acabar com privilégios. Não faz sentido uma pessoa, um funcionário público, um político, se aposentar com 30 mil, com 40 mil. Tem gente aposentada com mais de 70 mil reais, quando a maioria da população, a média da população do regime geral, que são o pessoal da CLT, a média se aposenta com 1.500, 1.200, 1.500 reais. Então, isto é fundamental. Precisa colocar todo mundo na mesma regra. E a regra tem que ser o regime geral. Então, tem o teto, que vai ser lá na casa dos 5.000, 5.800, e daí para frente, se você quiser receber uma aposentadoria maior do que essa, você que pague uma previdência privada, né? Uma coisa que estava gerando muita polêmica, e a nova proposta deixou como que para a pessoa escolher, né? A parte mais humilde começaria a receber um salário a partir de 65 anos, que é o que tem hoje, e a proposta era de receber R$400 a partir dos 60 e um salário a partir dos 70. Então, isso ficou meio que opcional, que é BPC, o início, né? do BPC. É 60 ou 65, eu achei interessante deixar isso como opcional. E a parte dos servidores. Os servidores se encaixam nessa parte das alíquotas maiores, a parte de cima. E os privilégios, como você falou, o cara que ganha 70, o cara que ganha 50, 40, 30, não, todo mundo vai estar com 1.800. E isso é muito importante para enxugar as contas, né? Quando você uma torneira que tá ali, você vai e fecha, você vai conseguir economizar água. É verdade. E isto não é só na Previdência. Isso tem que acabar com essas mordomias que existem no poder público. Por que o STF, por exemplo, precisa comprar vinho com pelo menos 4 prêmios mundiais? Por que ele precisa comprar lagosta? A gente come e toma esse tipo de coisa. A grande maioria da população vai morrer, sabe o que é isso. Vai morrer e não vai ter o presente. Não vai ver isso, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a acabar com as mordomias. Não faz sentido um presidente que está preso contar com segurança, com staff, com coisa. Não tem sentido. Tem determinadas coisas que não tem sentido. Não faz sentido se gastar tanto em tantos privilégios para o poder público. Então, não é só Previdência. Eu acho que a Previdência é um dos assuntos. Um dos assuntos. É o básico agora para a economia voltar a crescer. E veja, nós iniciamos o ano com uma previsão de crescimento para esse ano. Nós iniciamos com uma previsão de 2,5% do PIB. Crescimento de 2,5% do PIB. É isso que eu estava falando. Janeiro, fevereiro, estava embalado, estava bonito e tal e coisa. As coisas conforme o Congresso começou a discutir, começou a perceber, o mercado começou a perceber que não ia ser tão simples passar as reformas que a gente precisa passar, já está uma previsão de crescimento na casa de 1,4% do PIB. Quer dizer, que já saiu de 2,5% para 1,4% em 4 meses, 5 meses, 4 meses e meio, né? 4 meses e meio. Então, o Congresso precisa entender, a classe política precisa entender que o país precisa andar. E para andar, vai ter que apertar o cinto, porque nós, trabalhadores, nós, empresários, já estamos apertando o cinto há muito tempo. Há muito tempo. E as outras reformas, tributária e política, você acha que anda? Eu acho que precisa andar.
Precisa andar. Não vai ser fácil. Isso já está se falando há mais de 20 anos de fazer reforma política, reforma tributária. Precisa andar. Agora, eu acho que a população precisa passar a participar um pouco mais da vida política. Participar como? Participar através das mídias sociais, participar através das manifestações públicas, participar conversando. Olha, uma coisa muito interessante, viu, o Edson? Eu, desde a minha época de faculdade, que eu participava de movimento estudantil, discutia política, tá? Naquela época a gente brigava para conseguir votar para prefeito, governador e presidente e tal, ter as diretas já, aquela coisa, manifestação toda e tal. E aí, depois de 88, parou. Ninguém mais falava de política, ninguém mais falava dessas coisas todas. De 4 anos para cá, 4, 5 anos para cá, a população começou a falar. Você não vai numa mesa de restaurante, mesa de bar, que não se fala alguma coisa de política, não se fala alguma coisa de economia. O povo brasileiro passou a conversar. Isso é um sinal muito legal. Tudo bem, nós estamos passando uma fase muito difícil, mas está havendo um crescimento da população brasileira nesse sentido, de participação. O pessoal não sabe nem mais a escalação da seleção brasileira, mas sabe. Mas quem são os juízes do STF, sabe. Quando eu acho que isso no mundo inteiro, as pessoas não sabem quem são os juízes do STF. Aqui no Brasil a gente sabe, não é? É triste, mas a gente sabe. Olha aí, o Richard Badu assistindo. Grande abraço, Rich. Mandou um abraço para você aí, Joel. A Janaína Barbosa também. Tá, uma boa noite para você, para mim. Boa noite, gente. O Valdir mandou um questionamento aqui. O Valdir Fernando. É meio que um assunto no geral. Ele colocou aqui: segurança tá uma calamidade, as escolas pedem para melhorar os postos de saúde. O que você acha aí que esses 3 pontos: saúde, segurança e educação? Olha só que ele colocou. Olha, é muito legal essa pergunta que ele faz pelo seguinte: o Partido Novo acredita que a gente precisa diminuir o Estado. A gente precisa ter um Estado enxuto. Mas são esses 3 pontos que o partido acredita que o Estado tem que fazer. O Estado não tem que ter empresa para entregar carta, não tem que ter empresa que aqui em São Paulo, por exemplo, que fabrica asfalto, não tem que ter empresa para distribuir petróleo ou produzir petróleo. O Estado tem que centrar as atenções e o esforço em saúde, segurança e educação. E o Estado hoje ele faz tudo e não faz nada direito. No que diz respeito à segurança, que ele começou falando de segurança, me diga se não é uma verdade. A gente, há 30, 40 anos atrás, tinha mais segurança nesse país. E aí, a gente começou a viver e perceber que, meu amigo foi assaltado. A gente fala, bom, tudo bem comigo, mas está meio distante. Aí o outro foi assaltado, E a gente começou a aceitar tudo isso. Na live da semana passada com o Gui, você falou do efeito RAM. É o que de fato está acontecendo. Só para o pessoal que está vendo a gente aí saber o que é o efeito RAM, é o seguinte: se você colocar uma RAM, pegar uma panela de água fervendo e jogar a RAM lá dentro da panela de água fervendo, ela vai pular na hora, ela não vai ficar 1 segundo lá dentro. Mas se você colocar a RAM, colocar a água e for esquentando a água devagarinho, ela vai se acostumando com aquilo e ela
ela morrer lá dentro, torrada lá na panela. E é mais ou menos isso que aconteceu. A gente foi se acostumando com a violência, acostumando com a falta de saúde, acostumando ou de saúde, não, de atendimento na saúde. Aí muitas empresas muitas pessoas começaram a comprar um plano de previdência, um plano de saúde. Sim. As empresas passaram a dar plano de saúde, acostumando com a falta de educação. Então você tira o seu filho da escola pública, põe na escola particular. Eu estudei em escola pública na época primário, ginásio e colegial, e eram ótimas as escolas. Hoje a escola pública não presta, e todo mundo que quer uma educação de qualidade coloca na escola particular. Gente, nós precisamos fazer direito. Sim. É isso que a gente precisa: saúde, educação e segurança. Você entrou aí numa questão do Partido Novo. Uma das coisas que o Novo defende, prioriza educação, saúde e segurança. Um dos pontos é o fundo partidário, né? O fundo partidário, o Novo, ele não aceita nenhum financiamento público. Só que ele não usa esse dinheiro, só que ele não consegue devolver também. Explica pra gente como que é isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes e mais importantes, e foi uma das coisas que me fez pensar e me filiar ao Partido Novo. A ideia que eu tenho é o seguinte: se você vai num supermercado ou num açougue e não estiver contente com o atendimento que você teve lá ou com o produto que você trouxe de lá, o que você faz? O que você faz? Vai para outro, você vai atrás de outro. Você vai atrás de outro produto. De outro serviço. A mesma coisa deveria acontecer com o partido político. Mas para isso acontecer, o partido político não pode viver na mamata do governo. Então, a ideia do Novo é o seguinte: o partido tem que se manter pela participação, pela contribuição autossustentável. Contribuição dos filiados e dos simpatizantes. Então, veja bem, eu vou lá, contribuo com R$30 por mês para o partido. E eu vou cobrar do partido um trabalho que seja condizente com aquilo que ele prometeu que ia fazer. Okay. O dia que o partido não fizer mais aquilo que ele prometeu que ia fazer, eu vou para outro partido. Agora, precisaria acabar com o financiamento com o fundo partidário e com o fundo eleitoral. Bom, um primeiro passo para isso seria o Novo poder devolver esse dinheiro, porque o Novo ele recebe o fundo partidário e não é pouco, né? Deixa uma conta numa aplicação financeira, aparece isso no balanço que ele mostra no site, e ele quer devolver esse dinheiro para o governo. Só que ele não quer devolver para o próprio fundo partidário, porque se ele devolver para o fundo partidário, isso vai ser dividido para os outros partidos. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada também esse esforço todo. Ele quer devolver, mas que isso seja aplicado onde? Saúde, educação e segurança. Aí, o primeiro projeto que o Partido Novo apresentou, projeto de lei que o Partido Novo apresentou, como era já a promessa de campanha, foi permitir que o Partido Novo devolvesse esse dinheiro e que ele fosse aplicado em saúde, educação e segurança. Eu achei, para fazer a hashtag aí de vocês, eu achei um absurdo. Vocês acreditam que o Congresso não aprovou? Não era para os outros partidos devolver, é só para o Novo, ou para quem quisesse devolver. Mas eles não aprovaram. De 94 deputados. Não aprovaram. Quer dizer, o partido já falou que vai apresentar novamente, até que a gente consiga fazer isso. Mas a rigor, melhor do que isso seria acabar com o fundo partidário, acabar com o fundo eleitoral. Nós
estamos falando de 2.800 de fundo partidário e 1.800 de fundo eleitoral a cada 2 anos, a cada 4 anos, não sei quanto vai ser. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Hoje a gente está, que é o efeito RAM também, a gente começou a se acostumar em falar em milhões, falar em bilhão e achar natural, né? Desviaram bilhões da Petrobras, natural. Desviaram milhões, é natural. Tem que acabar com isso, gente. Tem. Uma coisa que a gente está entrando aqui, né, de conversar, 294 deputados votaram contra e alguma parte foi a favor aí, 144, se não me engano. Em Portugal, o Marcelo Rebelo é um socialista e ele está fazendo direita conversar com esquerda, mobilizando de uma forma fantástica. Eu assisti a matéria, fiquei muito contente com esse tipo de liderança, porque ele consegue defender realmente os interesses da população, né? Porque ele põe esquerda para conversar com direita. Você acha que a gente conseguiria ter um líder para fazer esquerda conversar com direita e finalmente a gente defender o interesse do povo no Brasil? Olha, eu acho que é possível, sim. Eu acho que nós estamos passando por nós tivemos uma fase muito difícil, principalmente na campanha eleitoral, que foi aquela dicotomia, né? Aquela briga de nós contra eles, mas agora acabou. E a gente precisa trabalhar pelo país. Seja direita, seja esquerda, a gente precisa passar a trabalhar pelo país. Então, eu acho que nesse sentido o Partido Novo está dando um exemplo muito legal, porque ele não faz parte da base do governo, mas ele está apoiando as medidas que ele acha importante para a sociedade brasileira. É isso que a gente precisa passar a trabalhar. Então, eu acho que tanto a direita quanto a esquerda precisa parar de brigar e trabalhar para o povo brasileiro. É fundamental que isso aconteça, Edson. Essa briga ideológica fica muito complicada porque se a esquerda tem um ideal, mas tem corrupção, não adianta nada você ficar defendendo esse ideal. Se a direita tiver também o ideal ali, mas tiver corrupção, foi por água abaixo. Então o que a gente tem que colocar é uma coisa correta, uma coisa certa. O Gui, a semana passada, estava comentando aqui, ele falando, eu converso de política em cima de evidência. Se começar a partir para a parte ideológica, não faz sentido. A gente vai ficar gastando vela com defunto ruim. Eu acho que isso já passou, né? Eu acho que já vivemos, já passamos por isso. Agora é a gente trabalhar o que vai fazer daqui para frente e trabalhar para coisas boas. Né? Não adianta a gente ficar falando de passado. O importante é a gente trabalhar para coisas boas, olhar para frente. Tem o pessoal assistindo, ó. Maria Salete Pagã. Com esse sobrenome, eu acho que... Eu conheço essa menina. Conhece. José Carlos Martini, conheço também. Luana Boric, olha ele. Maria Helena também. Roberto Capri, olha quanta gente. Danilo Aquino, olha que legal, hein? Cris também, voltou. Aqui, ó, o pessoal dando um likezinho aqui. Ó, gente, vamos mandar pergunta pro cara aqui, ó. Ele é a estrela da noite. Ó, o João Moedo, ele disse que o governo dele é voltado para as pessoas que não têm dinheiro. Não faz sentido ele governar para as pessoas que têm dinheiro, porque senão seria muito fácil ele ter se juntado com a velha política, né? Ele não teria criado um partido do zero. Eu queria que você me dissesse a sua visão, porque essa é uma informação muito importante que precisa chegar na base, nas pessoas mais simples, porque o Novo hoje é taxado como um partido de elite que defende os interesses dos ricos. Você não acha que deveria ter um discurso mais coloquial, uma coisa mais simples para as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil o que é realmente o Partido Novo? O Edson, eu acho que
essa coisa de falar que o Partido Novo é um partido de elite, eu acho que o povo precisa entender qual é o propósito do Partido Novo. Um partido que não usa dinheiro público, um partido que os eleitos mandatários cortam Seus próprios 50, pelo menos 50% dos privilégios. Um partido que poderia estar com com 20, 30 assessores, eles têm no máximo com um número 8, reduzido. com um número reduzido de assessores. Um partido que, como por exemplo a Janaína Lima, que foi a nossa vereadora eleita em 2016, em um único ano, ela economizou R$1 milhão. Está governando para quem? É para a elite? Agora, o que precisa, na verdade, é a gente conseguir mostrar isto para a população, que a gente está trabalhando, está economizando, está fazendo um trabalho sério, e ao mesmo tempo a gente tem que ter a contrapartida da população. Não adianta a população só olhar e ficar quieta, ela precisa participar. Então eu pergunto para você no Jardim Maria Luísa, você no Jardim Niterói, está conseguindo, assim como a gente está vendo aqui, as pessoas que são do seu relacionamento, isso é a elite do país? Ou nós somos classe média, nós somos classe... Eu acho que a população já está começando a entender. Tanto que está havendo muita procura pelo Partido Novo. As pessoas estão se chegando no Partido Novo, estão vindo trabalhar como voluntário, porque a gente aqui não ganha dinheiro nenhum para trabalhar. Né? A gente, pelo contrário, a gente até paga, né? Porque a gente faz vaquinha para fazer para comprar material e tal. Então, agora, quando fala que é de elite, é que de fato as pessoas que fundaram o partido, as pessoas que começaram a trabalhar, a se mobilizar no partido, não que fossem elite no sentido de gente rica, mas principalmente gente que se interessa pela política, que está lendo, que está se informando. E agora, a população... Que se revolta a cada vez que abre o jornal com notícia. Enquanto a Janaína economiza um milhão por ano, tem outros que gastam 7. Pois é. Então, fica meio discrepante. A população tem que participar no sentido do quê? De olhar bem aí as notícias, não só as manchetes, porque é um perigo. Eu estava comentando que o que está nas entrelinhas ali, muitas vezes está totalmente diferente da manchete. Então, não se baseie em manchete, pelo amor de Deus. O Novo ele vem com o propósito de dar bons exemplos, e se a população começar a participar e ver que realmente isso funciona, por mais que não votou nos candidatos do Novo, procure seu candidato e fale assim: amigão, por que o pessoal do Novo consegue lá e você não consegue? Se você não abrir mão, se você não fizer sobrar o dinheiro público, eu vou votar nos caras. A gente está aqui como opção, né? Um exemplo, a gente está aqui dando opção dos candidatos do Novo. Não, e se a gente conseguir que a população entenda a importância e a necessidade disso e cobre do político que ele votou, o Novo nós que somos voluntários, vamos achar muito bom. Eu queria dar uma dica, o Edson. Tem um site muito legal na internet que chama Ranking dos Políticos. Opa, é só entrar na internet e colocar lá, Ranking dos Políticos. O que é esse site? Eu ainda hoje estava explicando para uma pessoa que não conhecia. Aí, Eli, vou ver, Elisângela Benevides Carvalho está nos assistindo. Presta atenção nisso aí, hein? Consultar o ranking. Manda lá. Esse site, ele avalia os deputados e senadores por várias coisas. Uma das coisas é pela presença nas audiências públicas, audiência no Congresso. A outra coisa é pelo quanto
aquele deputado gastou ou deixou de gastar. A outra coisa é processos na justiça trabalhista. Então, se participou das audiências públicas, vai ganhar ponto. Se economizou dinheiro, vai ganhar ponto. Se tem um processo na justiça, vai perder ponto. Se tem diversas coisas que ele avalia. Para avaliar. E olha que interessante, o Partido Novo elegeu 8 deputados federais. Ele tem 8 deputados federais trabalhando desde fevereiro. Sabe quem são os 6? Eu quero saber o que ficou pior aí, né? Depois a gente vai pro pior, só para ter uma ideia. O que ficou dos 8, o que ficou pior está em 36º lugar. De 513 deputados, agora o que ficou pior ficou em 36º. Agora depois tem um, se não me engano, em 16º lugar, e só os 6 primeiros são do Novo. Os 6 primeiros lugares são deputados do Partido Novo. Isso daí não sou eu que estou falando. E que o primeiro, não vou falar o nome do primeiro, o primeiro merece o nome, né? Pode falar, mas eu acho que você vai falar um nome que hoje já está em segundo. Porque já teve uma mudança. Porque isso é dinâmico, né, gente? Uhum. Isso vai. O primeiro era o Vinícius Poit. E agora eu não me recordo, mas já o Vinícius caiu para segundo, mas quem está em primeiro é um do Novo também. Né? Que eu não me lembro agora. É o de Minas Gerais. Acho que é o de Minas Gerais. Gilson, deve ser o Gilson, se eu não me engano. Então são... Mas isso é muito importante, né? De 8 terem 6 aí encabeçando. Até porque, sabe o que acontece? O povo brasileiro tem dificuldade para saber quem são os bons políticos. Então, esse ranking dos políticos eu acho muito legal por causa disso. Porque ele faz um apanhado daquilo que os deputados e senadores estão trabalhando. Porque é muito legal de você ligar uma televisão numa hora de campanha política e ver aquela coisa, e aquele cara que fala bonito pra caramba e tal. Depois, quando ele chega lá, ele não faz nada daquilo. Então, precisamos acompanhar. Escreve no papelzinho lá. Eu escrevo já há muitos e muitos e muitos anos. Eu escrevo todos os mandatários que eu votei. Para presidente, para governador, para prefeito, para vereador, para deputado, eu escrevo. E aí eu vou acompanhar. Um dos primeiros vídeos que eu fiz antes de começar essa live aqui, foi para dar um exemplo, ou pelo menos demonstrar para as pessoas que os políticos, eles não são donos desse país, né? Ao contrário, eles são funcionários das pessoas, do povo brasileiro. O povo brasileiro nomeia esses representantes para tomar conta do patrimônio que é do povo brasileiro. Então, não se acanhe, não fique, com medo de cobrar. Não. Ele está ali como um funcionário do povo. Ele tem que responder. Né? Um colaborador seu, ele te deve explicações. A mesma coisa os políticos. Eles devem explicação para o povo e ponto final. Acabou. Estou vendo aqui mais um primo. Tem mais, um primo meu aqui, Alexandre Bronzato, Elisângelas Boneville, o Sandro Ira mandou um abraço aqui. Rafael Pagan é meu sobrinho, Ângela Quintanilha, Sanduíra. Que bom, né? Legal, muita gente participando. O Thiago Simonetti também, conhece? Não conheço de nome assim. Quem que é? É do... Tá nos assistindo. Não conheço. Olha aí. Esses todos aí eu conheço. Você já falou. A minha irmã aqui assistindo, que bom, né? A família participando de peso aqui. Mas seria legal que eles participassem e mandassem umas perguntas aí. Tem família e tem alguns funcionários meus aí também. E tem os filiados também no Novo, a parte dos apoiadores. O Bolsa Família. Muita gente criou um mito que é uma parte dos partidos de direita, ou sei lá, de onde que tiraram, não sei de onde saiu isso. Mas criou-se um mito que o Novo era contra o Bolsa Família. Qual é a real posição do Novo em relação ao Bolsa Família, Joel? O João Amoedo, ele coloca
fala sobre o Bolsa Família é uma coisa muito legal, muito interessante. Em primeiro lugar, ele fala que o Novo não é contra o Bolsa Família. Pelo contrário, o Partido Novo acredita que o Bolsa Família é um ótimo plano de para aquecer a nossa economia. Uma rede de sustentabilidade, sei lá. Que você coloca o dinheiro aqui na base, ele vai chegar no topo e ele depois vai ficar girando. E são pessoas que estão necessitadas. Agora, ele coloca duas coisas que eu acho muito legal, a forma com que ele fala. A primeira delas é o seguinte: nós deveríamos premiar e saber se o Bolsa Família está bom ou está ruim, não pela quantidade de pessoas que estão entrando para receber o Bolsa Família, mas sim pela quantidade de pessoas que estão saindo é sinal que estão prosperando. Sinal de que não precisam mais do Bolsa Família. Então a gente precisa fazer com que a pessoa que está necessitada entre no Bolsa Família, dar condições para ela de um curso, uma instrução, alguma coisa, para que ela possa sair e arrumar um emprego, sair do Bolsa Família. E a segunda coisa que eu achei muito legal, que o João Almeida falava nas eleições, na época da campanha, é o seguinte: o Bolsa Família, quando se criou o plano do Bolsa Família, não se foi lá e criou um supermercado lá pertinho da pessoa que precisa. Aí abriu uma licitação para montar um supermercado, o governo vai lá e bota os alimentos para a pessoa comprar. O que o governo fez? Ele deu um dinheiro. E o cidadão que está precisando daquela ajuda naquele momento, ele vai no supermercado que ele quiser e ele vai comprar o jeito que ele quiser, ele vai gastar do jeito que ele quiser. Então, isto eu acho também que é um negócio legal. Porque o Partido Novo, ele sempre fala que é muito a favor da liberdade, mas é liberdade com responsabilidade. Então, aquele cidadão que está necessitado, ele vai pegar o dinheiro e ele vai fazer o que ele... Então, ele tem que ter a responsabilidade também. Ele ir lá e comprar aquilo que ele precisa para manter a família dele. Então, o Partido Novo é favorável ao Bolsa Família e, mais do que isso, tenho certeza que o dia que o Partido Novo estiver no governo, ele não só vai manter o Bolsa Família, como ele vai trabalhar para dar condições para aquelas pessoas, dar condições e oportunidade para aquelas pessoas. Para receber 5, 10, 15 vezes mais o valor do Bolsa Família. E que ela possa arrumar um emprego digno. Porque a melhor coisa para um pai de família é ter um emprego. Ele não quer pedir dinheiro, ele não quer depender do Estado, ele quer ter oportunidade. Ele quer sair todo dia de casa, trabalhar e voltar para casa e falar para a família dele: olha, ganhei meu dinheirinho suado aqui. A grande maioria da população é isso que ela quer. Exatamente. A Ângela aqui, mandou... Obrigado pela participação, Ângela. Queria saber se qualquer um pode se candidatar pelo Novo. Olha, qualquer um pode se candidatar, desde que atenda os pré-requisitos que estão no Estatuto do Partido Novo, que está publicado, que está na internet. E dentro dessas normas do Estatuto, tem que ter ficha limpa, tem que ser aprovado pelo partido, tem que, lógico, se filiar, vai ter um processo seletivo, que é uma coisa muito legal. O Partido Novo está sendo muito elogiado, os deputados do Partido Novo estão sendo muito elogiados pela classe, tanto pela classe política quanto pela sociedade. Mas e por que isso? Porque os mandatários do Partido Novo são pessoas competentes. E como é que o partido sabe que são pessoas competentes? Porque o partido, para você ser candidato pelo Partido Novo, você tem que passar por um processo seletivo que tem, se não me engano, 4 fases. 4 etapas. 4 etapas.
que vai desde a sua capacidade de você, da sua instrução, de você saber ler, saber escrever, saber do que fala, de qualificação mesmo. Qualificação, até a capacidade de desenvoltura, o seu envolvimento. Né? Você saber realmente conduzir as coisas, ter ali um nível para você bater de frente ali, no caso, com políticos que já estejam. Porque pois é. Hoje, se a gente pegar as pessoas que estão saindo candidato pelo Novo, são pessoas comuns, querendo realmente fazer diferença, porque estão indignadas com o que a gente tem na política, a falta de representatividade, enfim. São pessoas comuns, mas que precisam ter ali um mínimo de preparo para dialogar e poder representar o partido de uma maneira à altura do que a gente tem dentro da política, né? O pessoal que vende bem aí. Logicamente, para ser aprovado no processo seletivo, tem que aceitar aceitar as determinações do Partido Novo, né? De um partido que vai cortar privilégios, diminuir as despesas e cortar as despesas que, se não me engano, até pelo menos 50%. No menos 50%. Né? Então, isso também vai fazer parte da coisa. A Ângela está perguntando aqui para a gente falar o que é um mandatário. O mandatário é um político eleito. Então, a gente fala mandatário para não dizer um deputado, um vereador, um senador, um governador, um presidente. Então, a gente resume tudo isso, né? Vereador, deputado, governador, presidente, em mandatário. Isso é um mandatário. Boa pergunta, Ângela. Interessante para a gente poder explicar, não é? Olha aí, o Sandro Ira mandou uma pergunta. Apesar de os impostos serem altíssimos, hoje o governo não presta bem os serviços básicos para a população. Saúde, educação e segurança. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, eu acho que são duas coisas principais aí. A corrupção e falta de capacidade técnica, porque a gente vive aqui hoje no Brasil, o que eles chamavam, né? Hoje não, que o Bolsonaro mudou isso, mas eles chamavam de presidencialismo de coalizão. Que nome bonito, né? O que significa isso? Presidencialismo de coalizão. Sabe o que significa isso? Significa que a gente tinha, por exemplo, na época do governo Dilma, 39 ministérios. Para que 39 ministérios? Para poder dar um pouquinho para cada um, para eles fazerem o que eles queriam lá dentro. É por isso que os sistemas não funcionam. Fica travado. Né? Um dos motivos é esse, é corrupção e falta de capacidade. Mais a má gestão. Né? E má gestão, né? A Ângela quer saber aqui, quando é a próxima apresentação do Novo? Essa aí eu sei, hein? Essa aí, quinta-feira. Então convido o pessoal. Dia 16/5, próxima quinta-feira, né? A partir das 7 horas, é isso? Na Alesp. Que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, Palácio 9 de Julho. Estão todos convidados aí. Entra lá no site do Novo, faz a inscrição, é gratuita. A gente vai ter aí, além da apresentação do Novo, para as pessoas tirarem algumas dúvidas, alguns mitos e conhecerem um pouco mais sobre o Partido Novo, a gente vai ter a presença de quem? O deputado estadual Daniel José. Que a meta de governo dele é a educação. E uma pessoa que seria legal de pesquisar aí na internet. Daniel José, Partido Novo. O cara é fera. Parece um menino, mas já tem bastante experiência. Teve quase 200 mil votos. Filho de pessoas muito simples. De Bragança Paulista. E conseguiu uma bolsa de estudo no INSPER, depois foi fazer pós-graduação no exterior. Está fazendo um trabalho muito legal e ele vai estar falando
ajudando a apresentar o Partido Novo e a campanha dele na Assembleia Legislativa. Ora, a Assembleia Legislativa fica no Ibirapuera. É um lugar central, um lugar fácil de chegar e seria muito legal que as pessoas fossem lá para conhecer e ouvir o Partido Novo. Quem vai apresentar o partido, fazer a apresentação do partido é o Eugênio Figueiredo, que foi candidato a deputado estadual, e o Paulo Denoni, que também foi candidato a deputado estadual. É uma oportunidade de conhecer essas pessoas também. Ó, o Rafael Pagan aqui meio que respondeu aqui a sua pergunta para a Ângela aqui, ó. Quem exerce um mandato é o vereador, deputado, prefeito, governador, etc. Todos os mandatários. Tá afiado, hein? É isso mesmo. Parabéns, hein, Rafael? Obrigado pela participação aí, ó. Luiz Ricardo também está assistindo, é da família. Tatiana Pagan, Luiz Ricardo, Tatiana Pagan. Tem bastante da família aí, hein, Edson? Olha, será que você vai ganhar? Não, aqui ó, Joel Pagan para as próximas eleições do Novo. Será candidato nas cidades menores. Ele não pergunta aqui, ó, se terá candidaturas nas cidades menores. Eu pensei que já ia falar que era você. Interessante. É interessante, ó. Vocês sabem que para a gente lançar candidatos a vereador e a prefeito, é preciso que o partido tenha um diretório municipal em cada cidade para poder lançar esses candidatos. O Novo só tem diretório municipal hoje nas grandes capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, acho que Fortaleza, então só nas principais capitais. E agora o Partido Novo estabeleceu algumas regras para não crescer desordenadamente, né? Então, porque o partido não quer crescer desordenadamente. Ele quer crescer tendo condições de fazer um bom trabalho. Então, ele estabeleceu que precisa ter um número mínimo de filiados ao partido na cidade e precisa ter algumas outras condições. Então, muito legal essa pergunta, porque a gente pode chamar a população, principalmente de algumas cidades aqui do interior de São Paulo e também dos outros estados, para se filiarem ao Partido Novo. Por quê? Porque aumentando o número de filiados, existe a possibilidade e a chance de o Partido Novo lançar candidato na sua cidade, porque aí ele vai criar o diretório municipal e vai poder ter candidato do seu partido, do Partido Novo, na sua cidade. Olha, eu particularmente acho que é uma boa opção de a gente ter o Partido Novo nas principais cidades aí. Já existem mais 14 cidades para essas eleições de 2020. Hoje entrou uma. Entrou mais uma já. Hoje entrou Guarulhos. Então, já está atendendo, então são 15. São mais 15 cidades que não estavam em 2016, que não tinham diretório municipal em 2016, de 2018, desculpa, e vão ter agora em 2020. Mas eu volto a dizer, se você é um cidadão de uma cidade que não seja as capitais, que não tenha o diretório municipal, procura o Partido Novo, se filia no Partido Novo, venha trabalhar como voluntário no Partido Novo. Nós estamos precisando crescer. Pessoas de bom coração. Comprometidas. Esse é o mais importante. A política precisa de pessoas de bom coração. É isso aí. Olha aí, o Sandro Ira mandou aqui, ó. O que faz um vereador? Qual é a diferença entre o trabalho dele e do prefeito? Acho que seria legal. Eu responder? Você responde. Fala aí, cara. Não, uma das minhas entrevistadas aqui que eu tive uma honra de ter foi a vereadora de São Paulo, Janaína Lima. Aqui economiza o dinheiro público, mas aproximadamente 1 milhão por ano. E eu pedi para que ela explicasse de uma maneira bem simples. Ela falou, olha, como se fosse um condomínio, né? No condomínio tem o síndico
e tem o conselho. O prefeito, isso. ele seria mais ou menos, ele teria a função do síndico, e os vereadores são os membros do conselho, onde vão fiscalizar o que o prefeito está fazendo, como ele está gastando, e criando algumas normas, algumas regras aí para essas pessoas dentro do condomínio. Basicamente seria esse a diferença entre um e outro. É isso mesmo. O prefeito é o administrador, ele trabalha, é o executivo, ele vai trabalhar no executivo, fazendo a cidade funcionar. O vereador cria as leis. Melhora ou retira. Cria, melhora ou retira e fiscaliza o executivo. Então é o legislativo e o executivo. Olha aí, obrigado pela participação, Sandro. Você fez trabalhar aqui, hein? É isso mesmo. A Cris Santiago está perguntando, ó, nosso país infelizmente vive uma cultura de corrupção muito grande, uma corrupção que não se limite apenas a políticos, mas vejo que está enraizada na sociedade em vários aspectos, né? Por onde devemos começar essa mudança? Educação na escola ou educação na família? Com certeza absoluta na família, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria falar qual é a diferença entre educação e instrução. A família, ela dá educação. E esse é a célula mãe da sociedade, é a família. A criança precisa, desde pequenininho, ter a educação dentro da família. E a escola, ela instrui, deveria ser o papel da escola. Tem muitos pais que acham que é a escola que vai dar a educação do seu filho. Não. A educação, quando você vai ensinar para uma criança ter ética, ser uma pessoa ética, ser honesta, ser boa com as outras pessoas, isso é tudo da família. Lógico que a escola precisa também trabalhar esses valores, é evidente, mas não adianta só a escola trabalhar, a família precisa estar dando o apoio. E eu concordo quando a Cris fala que a gente, hoje no país, infelizmente, a gente está tendo uma quebra dos costumes, da ética e da moral. Né? A gente precisa recuperar isso. A gente precisa resgatar. A gente precisa passar a fazer a coisa certa. Isso é fundamental. Nem esquerdo e nem direito. É a coisa correta. É isso mesmo. Quantas vezes o seu pai, a sua mãe não falou para você, você achou um brinquedo na rua, tem que perguntar de quem é o dono. Então, sabe, é fundamental isso, a gente fazer a coisa certa. No meu livro eu conto uma história que eu peguei uma melancia na horta da minha avó. Então, isso morava todo mundo no mesmo sítio. Eu cheguei em casa, era da minha avó, era a minha avó. Meu pai fez eu devolver. Eu falei, não, vai lá devolver. Pois é. Mas da sua horta, eu falei, não, mas não é minha avó, o que é dela? Não, você pediu pra ela? Não, então vai lá devolver. É isso. Fez ela devolver. Não é seu, vai devolver. Olha aí, o Rodrigo Silva mandou uma pergunta aqui muito bacana. Para uma cidade de 7 mil habitantes, e ele coloca depois embaixo aqui, uma Câmara de 7 vereadores. Ele quer saber se se ele consegue aí elevar o Novo para lá. Seria essa a pergunta, Rodrigo? Ele coloca aqui, para uma cidade de 7 mil habitantes, conseguimos, meu amigo. Olha, você conhece o Rodrigo Silva? Eu conheço. Ele mandou, e na Câmara composta por 7 vereadores. Uma cidade de 7, o que de fato não interessa é o tamanho da cidade. O que de fato interessa é o número de filiados. Não, na verdade, o tamanho da cidade precisa sim. A princípio, o Partido Novo estabeleceu que precisa ter um número de filiados e um número de habitantes. Então, uma cidade de 7 mil habitantes, eu acho que vai ser, nesse momento, difícil de a gente conseguir levar o Partido Novo, ter um diretório municipal. Por que vai ser difícil, Rodrigo? É importante entender isso. Porque o Partido Novo não usa dinheiro
público. Então, o diretório municipal ele vai ter uma despesa dentro da cidade e ele precisa se manter por conta própria. O partido não tem dinheiro para mandar dinheiro lá para a cidade e falar, monta o seu diretório aí. Isso é uma grande dificuldade do Partido Novo. Agora, por outro lado também, é uma questão de que o partido ainda não tem braço e ele não pode abraçar o Brasil inteiro. A ideia do partido é crescer dentro da possibilidade dele. Então, infelizmente, eu acho que uma cidade de 7 mil ou até de 15, 20, 30 mil não é tão simples de conseguir, nesse primeiro momento, 2020, um diretório municipal para poder ter candidatos a vereador. A Zuleide mandou uma pergunta aqui, ó, muito interessante, né? A Zuleide está sempre participando, tá sempre online aí, hein? Ela faz um questionamento a respeito, né, dessa filiação, no caso, paga aí de R$30 que você colocou. O que me assusta no Partido Novo é que ele se apresenta como um partido de elite, pois até para se filiar você tem que ter uma posição social. Eu entendo a pergunta dela pelo fato de termos aí, tem que ter um emprego primeiro, ter sobrando esses R$30. É fato. Mas a gente pode participar dos pensamentos do Partido Novo simplesmente votando nos candidatos que estão dando um bom exemplo. A gente, independente da filiação de você participar com R$30, você pode participar como um apoiador. É verdade. Né? Você não precisa ser um filiado, você pode ser simplesmente um apoiador. Os R$30 que são para as pessoas que têm condições. Então, esse fundo é criado para uma campanha, a gente não usa o fundo partidário. Agora, a participação no, você pode ser um apoiador, você pode ser simplesmente um voluntário, né? Não necessariamente você vai precisar pagar esses R$30. O importante é o quê? É você tá participando junto de pessoas que estão dando um bom exemplo. Então, quando você pega um Vida Sport que abre mão da sua própria aposentadoria, do Janaína que economiza 1 milhão por ano, de pessoas aí que estão no ranking dessa avaliação, então acho que é interessante você dar um crédito para esse grupo de pessoas, no caso, o Partido Novo. Acho que a gente deu tanta credibilidade para tanta gente no passado, eu acho que é muito pouco. Obrigado pela participação, Zuleide, mas eu acho que é muito pouco. Essa parte dos R$30 não precisa não, a pessoa pode participar sem ser filiada. Pode participar como voluntária e também como eleitor. Mas eu queria falar uma coisa interessante aqui, que eu acho, né? Que eu acho interessante. Você que para a Zuleide, eu acho que é muito legal, porque eu já vi ela em outras lives suas, ela sempre participa, ela sempre faz as perguntas são pertinentes e tal. Ô, Zuleide, eu queria que você pensasse de uma outra forma. Eu queria dizer para você que, em primeiro lugar, o Partido Novo tem mais de 30 mil filiados. Esses 30 mil filiados, eles não estão recebendo nada de valor do partido. Pelo contrário, são pessoas que pagam R$30 por mês para ser filiados. Agora, você sabia que você paga também para os outros partidos políticos? É isto que eu acho que o cidadão de um jeito ou de outro você paga. Precisa acordar e entender. Se você somar os 2,8 bi, que é o fundo partidário, e 1,8 bi, que é o fundo eleitoral, e dividir pelo número de eleitores, no fundo, você, sem saber, está pagando para os outros partidos. Então, veja só, essa é a grande diferença. O Partido Novo recebe esse dinheiro do fundo partidário e fundo eleitoral e ele coloca numa aplicação financeira porque ele quer devolver, mas ele não quer devolver para o próprio fundo, ele quer devolver para a saúde, educação e segurança. Agora, o dinheiro que a gente paga de imposto que está indo para os outros partidos, será que não dá mais do que esses R$30? Com certeza. Então,
eu acho que é uma visão, é uma forma de você enxergar. Sim, mas o que ela levantou foi... Não, é interessante, Parabéns, é importante. não, as pessoas precisam saber, porque muitas pessoas têm esse mesmo pensamento que ela levantou aqui, e é importante a gente esclarecer. Pois é, eu acho que é importante a gente parar para pensar. E mais do que isso, que tal a gente cobrar dos deputados, dos senadores que a gente votou, e falar, vamos acabar com esse partido, com esse fundo partidário, não é? De repente, isso é uma coisa que o João Amoedo falava muito. Mas o que a Zuleide ela sempre cobra das pessoas lá na comunidade é o quê? É essa discussão. Por exemplo, eu coloco aqui uma live com assuntos pertinentes, para trazer aí perguntas interessantes como a que ela fez, para que a gente aprenda um pouquinho mais. Só que ela sugeriu isso dentro da comunidade já. Ela falou, olha, a gente precisa estar mais presente nesses assuntos, levar coisas como o Humberto tinha me dito, sobre as manchetes. A gente colocava a manchete tal. Gente, o que vocês acham dessa manchete? Depois agora vamos ler o texto. O que vocês acharam? Qual é a conclusão que vocês chegaram? Discutir a mensagem e discutir o texto. Isso, exatamente. Eu levei a sua ideia, Zuleide, para dentro de uma reunião do Novo, e o Humberto me sugeriu isso daí, para a gente avaliar a manchete e as entrelinhas. Então, é uma das coisas que a gente pode colocar em prática e tá dando muito certo, viu? As coisas que ela tá colocando em prática, ela tá dando muito certo. Muito legal mesmo. Porque assim, discutir, vamos... De repente, você tem um ponto de vista que é diferente do meu e você vai me convencer de que, né? De que eu estou errado e você está certo, né? Só lendo a manchete. Sim. A gente vai colocar em prática essa discussão, Isu. Obrigado pela participação, tá? Olha aí, o Sandrina mandou aqui, uns vereadores famosos, que ele coloca aqui, né, entre aspas, do bairro fazem doação de camisetas de futebol, churrasco, etc. Isso não é uma forma de compra de voto? Não sei se a lei proíbe isso, mas eu acho uma coisa muito errada. Eu também acho, e eu acho que a população precisa acordar para isso, porque de 4 em 4 anos vai o político lá, doa uma bola, uma camisa de futebol e depois ele não traz a escola, não traz segurança, não traz a saúde, não traz... O que é melhor? Sim. Eu acho que... Mas sabe que a população já começou a entender isso e a cobrar isso dos políticos também, né? Agora, eu acho que você, melhor do que eu, pode falar sobre isso, sobre essa questão aí de dar uma camisa, de dar uma bola e depois sumir, não é? Olha, desde 91, quando eu cheguei em São Paulo, vindo do Paraná, o que eu mais vejo é isso. São políticos chegando de 4 em 4 anos, no caso de 2 em 2, né? Mas a parte da vereança, ela é um pouco maior, a gente consegue perceber mais isso. O cara chega, promete ele dá um mimo pro cara, um metro de areia, uma telha, promete um negócio, meio que por debaixo do pano, dá um camisa de futebol, faz um churrasco, chama o pessoal, faz aquele monte de plano, fala que vai ajudar a comunidade, 4 anos sumidos. Eu acho que o mais importante é as pessoas perceberem isso, eu acho que até mais que a parte de cobrar e acompanhar. Eu acho que na hora que o cara chegar na comunidade, fala, amigão, você todo ano você aparece aqui, promete mundos e fundos e passa 4 anos sumido, é muito mais fácil e muito melhor para a população rejeitar esse tipo de mimo, avaliar realmente quem está preparado para assumir uma vereança em São Paulo e ter esse candidato participando dentro das comunidades 4 anos. É muito mais, o seu voto é muito importante. Quando a pessoa vende o voto, ela meio que fica inibida de cobrar durante esses 4 anos. Não venda o seu voto. Seja muito, 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 muito criterioso, porque vale muito. Então, você escolhe
o cara que está realmente preparado e passa cobrando, esses 4 anos cobrando dele. Vai sair muito, 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 muito melhor no final das contas. E hoje em dia, com as mídias sociais, com a facilidade de um Facebook, de um WhatsApp, de e-mail, essas coisas, a gente conseguiu estabelecer um canal de comunicação muito rápido, muito eficaz sim. Com os vereadores, com os políticos, né, o Edson? Agora que eu vi o Rodrigo, o Rodrigo é um dos meus professores de jiu-jitsu. Ô Rodrigo, me perdoe, cara. Eu não tinha olhado para a foto aqui, eu li apenas o nome. É o mesmo que fez a pergunta dos 7 mil moradores, pode ter o Partido Novo lá, que no caso tem uma Câmara com 7 vereadores. Ele manda aqui, ó, tem um projeto social de jiu-jitsu 70 crianças que eu vou fazer a apresentação do livro lá em Minas Gerais e já é tão difícil obter recursos. Não confio em outro partido e suas diretrizes, mas lutarei pelas minhas crianças de outra maneira então. Pensei muito em entrar para esse mundo da política para tentar recursos a esse tipo de projeto. Olha, eu entendo você, Rodrigo, de verdade. Hoje eu sou filiado ao Novo porque eu confio muito nas coisas que são ditas. Eu me decepcionei muito com a classe política. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros se decepcionaram, seja de um lado ou de outro, senão não vem ao caso. Mas é um partido que te dá esperança de conduzir as coisas por um lado correto, pelo lado direito, como o Sr. Joel falou. Tem que fazer a coisa correta e está dando o bom exemplo, né? Então, Rodrigo, eu gostaria de dizer que você está no caminho certo, tá? Venha conhecer mais as propostas do Novo, se filir, se possível, se não, você está convidado aí, eu sei que é um pouco longe para você vir para cá, mas eu estou devendo a visita e vou fazer a apresentação. Ele me fez um convite para fazer essa apresentação do livro na cidade dele, e eu tenho certeza, pelo coração que ele tem, pela pessoa, a índole, eu conheço há muito tempo, e só pelo simples fato de ser um professor faixa preta de jiu-jitsu, ele tem toda a credibilidade com as pessoas. Tenho certeza que ainda vai fazer um bom trabalho lá na cidade de Minas Gerais. E olha, Rodrigo, o Edson é um exemplo muito legal disso, né? Que é um cara que tá com as crianças, com o futebol, com a luta, com a música, com tudo e tal. Agora, o Edson, você colocou uma coisa aqui que me despertou, um negócio interessante. Você falou que muitas pessoas se desiludiram e não querem nem mais ouvir falar em política. Eu queria dizer o seguinte, que se a gente não ocupa os espaços, alguém vai ocupar. Essa coisa de falar que política, futebol e religião não se discute, eu acho que foi meio vendido pra gente dessa forma, de que política não se discute, de que política é tudo sujeira, de que políticos nenhum presta, de coisa. Sabe por que eu falo que venderam dessa forma pra gente? Pra gente não participar mesmo. Que é pra gente não participar mesmo, que é pra gente não discutir, que é pra gente não... Porque assim eles tomam conta e fazem o que eles querem. Então, se a gente não ocupar o espaço, se as pessoas de bem não ocuparem o espaço, as pessoas que não prestam vão fazer o que querem. E não é isso, gente, que está acontecendo com a nossa política. Então, eu acho que chegou o momento de a gente dar um basta nisso. E esse momento é colocando gente de bem lá. É difícil da gente saber se a pessoa é do bem ou não, mas a gente precisa encontrar formas de saber isso. Não é, Edson? Não, sim, com certeza. Quando você não participa da política, você é governado por pessoas que participam. E se essas pessoas não forem pessoas do bem, você corre o risco de passar um período difícil aí que a gente vem passando, né? É isso mesmo. Bom, Zuleide, eu não entendi direito aqui. Depois eu falo com você pessoalmente, Zuleide. Numa próxima oportunidade, ela falou que estou falando de pessoas. Eu não entendi direito, mas depois qualquer coisa eu falo com você pessoalmente.
falo com o Joel, ele responde. É porque eu acho que talvez seja em função da cobrança dos R$ 30 aí, né, que ela estava falando. Da classe social. Não, qualquer pessoa pode ser filiado novo, tendo os R$ 30. Não precisa ter classe social, assim, posição social. Não. Pode ter os 30. Pelo contrário, os voluntários, a gente que é filiado, que trabalha pelo Novo, a gente quer muito levar o Partido Novo para todas as classes sociais. Só que tem uma dificuldade, porque aqui no Jardim Maria Luísa e Jardim Niterói, nós temos o Edson, que foi criado ali, que conhece todo mundo e tal. Então, nós temos um canal de comunicação. Agora, nos outros bairros, nos outros lugares, a gente precisa desses canais de comunicação, de gente que seja do local, que a gente possa... Porque se vocês conseguirem isso, tenha a certeza que a gente pode levar palestras, levar debate, levar apresentação do partido. A gente tem muito interesse nisso. E o interesse são de pessoas voluntárias, que não estão ganhando nada para isso, mas que têm interesse de fazer um Brasil diferente, um Brasil melhor. Maravilha, Sr. Joel. Olha, o papo aqui rendeu. O que era para ficar 40, 50 minutos, a gente chegou aqui em 1h20 de live, papo muito agradável. Passou muito rápido. Queria agradecer a sua presença, dizer que é uma honra, mais uma vez, tê-lo aqui. Obrigado mesmo por me abraçar aí. Eu cheguei, me caí de paraquedas lá procurando saber, e uma das primeiras pessoas que eu encontrei e que me deram atenção foi o Joel, ele e o Roberto. Então eu tenho um carinho muito especial por esses dois, e são pessoas que têm um coração enorme. Então me identifiquei muito, né, com o jeito de pensar, o jeito de conduzir as coisas, porque às vezes eu chegava pilhado lá, o seu Joel falando, calma, vocês viram, né, que ele é super sereno. Então tenho aprendido muito com você, com com as pessoas, com o Sandro, com o Denoni, com o seu Eugênio, com a Ângela, toda essa garra, de repente eu pego a explosão da Ângela, aí para você, cara, ficou, né? Então é muito bom estar do lado de vocês. Semana que vem, na próxima terça, a gente vai estar aqui com a Isabel Teixeira, também foi candidata a deputada federal pelo Partido Novo. E o objetivo dessa live é trazer informações, levantar assuntos, ouvir as pessoas, né, da nossa sociedade, para construir aí um país melhor. Tá bom? Queria deixar você com as pessoas, pode mandar um recado aí para os colaboradores, o pessoal do Novo, para as pessoas que querem entrar, para todo mundo que está nos assistindo. Fica à vontade e obrigado pela participação. Obrigado por ter vindo aqui. Imagina, tá bom? Eu que agradeço. Eu que agradeço, e para mim tem sido um prazer enorme a participação no Partido Novo. Eu tenho conhecido pessoas muito legais, e eu lembro o dia que a gente se conheceu, foi num Rap 30, aliás, quando o partido quando a gente faz aqui da Zona Sul, né, todos os lugares do Brasil inteiro está sendo feito eventos e chamada para essas coisas, e uma das coisas a gente se conheceu foi num happy hour que a gente chamava de Rap 30, e eu já desde lá conheci você e já ganhei um livro, que é A Escada, né? Que é o livro que o Edson escreveu. Já logo no primeiro dia já ganhei um livro, para mim foi já um presente, né? Eu fico muito contente de ter conhecido o Edson, e só fico triste de não poder participar mais dos eventos que você faz no seu bairro, no lugar que você nasceu, com as pessoas que você conhece. Acho um trabalho muito legal que o Edson está fazendo. Eu não sei aonde que ele arruma tanta energia e tempo para fazer isso. Eu, infelizmente, não tenho essa energia, esse tempo. Eu dedico um pouco do que eu posso para fazer, mas eu admiro muito o trabalho que ele está fazendo. Obrigado.
E eu acho que uma das coisas que eu pediria para vocês é compartilhem o vídeo, compartilhem, ou curtam, entra na página do Partido Novo para conhecer. Busquem aí no Facebook João Moedo ou Novo 30 e para conhecer as ideias e os princípios e os valores do Partido Novo. É isso aí. Muito obrigado por vocês todos e, nossa, passou muito rápido. Foi um prazer. Obrigado, viu, seu João? Olha, terça-feira que vem, Isabel Teixeira junto com a gente, tá bom? Live, hashtag Eu Acho um Absurdo. Boa noite. Obrigado pela Boa noite, participação de todos. gente.